Fazer o quê? Tomaram chocolate? Tem que ouvir agora, irmão. Não deram uma ramelada? O Corinthians jogou bola, Benjamin, pra falar a verdade, cara. 20 minutos. 20 minutos o Corinthians foi bem. O Corinthians ele criou chances ali, duas cabeçadas do Gil. O Everton fez a defesa, a outra pegou na trave e depois um chute do Casares. Passou isso, irmão, acabou o jogo. Acabou o jogo pro Corinthians. O Corinthians foi um time que sucumbiu ao primeiro gol. O segundo gol no final do primeiro tempo aí também foi um balde de água fria. E no segundo tempo o Corinthians não subiu do vestiário. Mereceu tomar 4, sim. Poderia ter sido mais, como você falou. Não tomou 5, 6 ou 7, porque o Cássio ainda conseguiu fazer algumas defesas e o Palmeiras perdeu alguns gols. Mas teve uns bate-cabeça lá, por falar em cabeça. Ô, Sheik, o que aconteceu com o Corinthians hoje, Sheik? Ô, Sheik. Se mexer, vai ficar Cicinho 2 vezes. Se mexer, eu vou fazer 2 vezes, hein? Vou fazer dos dois lados. Cicinho em degradê. Ó, que segunda-feira, viu? Ô, Sheik, deixa eu te falar. Corinthians entrou hoje numa rotação totalmente diferente. O Palmeiras entrou em campo hoje. Parecia que o Palmeiras estava jogando a final da Libertadores, né? Ô, Benja, veja bem, eu compartilho em parte com o que o Mano... Vou fazer 2 vezes. Eu compartilho em parte com o que o Mano tá dizendo, porém, vale lembrar que os últimos 7 jogos do Corinthians, o Corinthians evoluiu bastante. Começou a sonhar com a Libertadores. Penso que os jogadores, torcedores, o Mancini, que tem o grupo na mão, não pode levar desse jogo aí, achar que está tudo errado, que é o fim do mundo, porque não é. O Corinthians fez 7 grandes jogos, subiu na tabela e começou a sonhar com a Libertadores. Hoje, realmente, o time foi muito abaixo, jogou mal e levou os gols. Erros individuais e o Palmeiras jogou muita bola, não dá para tirar os méritos do Palmeiras. Individualmente, os caras foram demais, mas o Corinthians não pode achar que está tudo perdido. Não, isso eu concordo, Chico, mas o que não dá para admitir é que o Corinthians perca uma partida da forma como perder. Perder do Palmeiras faz parte do contexto. Tá ali, beleza, é um clássico, pode acontecer uma derrota, mas da forma como foi, vergonhosa da forma como o Corinthians reagiu, essa foi a pior partida que o Corinthians fez na era Mancini. Isso daí é fato. Eu não lembro de uma partida tão ruim do Corinthians no comando do Mancini como foi essa de hoje. Ah, pode falar, discordo de vocês, discordo dos caras, esse sim. É o fim do mundo, sim. É o fim do mundo. O Corinthians vinha ganhando, é verdade, acertou, o Mancini tem mérito dele. O time complicado que o Corinthians pegou desses 7 jogos foi o São Paulo, que ganhou. Depois o Corinthians teve uma sequência de jogos, a maioria, de times ou iguais ou inferiores a ele. Quando pegou hoje um time bem montado, um time certinho, não viu a cor da bola. É o fim do mundo, sim. Provou que quando pega um time bem montado, toma de... Hoje podia ter terminado 7-0, o Cicinho. Mas o São Paulo era bem montado o Cicinho, também, e o Corinthians, o Palmeiras estava mais próximo de fazer o 5º gol do que o Corinthians o primeiro. O Corinthians sentiu muito a força do Palmeiras. E o Palmeiras demonstrou porque está disputando os títulos praticamente em todas as competições. O que você falou é muito verdade. O Palmeiras é superior ao Corinthians e provou isso dentro de campo. E o Corinthians não conseguiu se achar. Eita, vai ser difícil fazer o programa hoje sem rir, hein? Ô, Cicinho, você já teve assim... Você é um cara vitorioso, tem um currículo vasto, ganhou título pra caraca. Mas você já teve uma homenagem assim de ter um jogador, né, famoso, um jogador vencedor com o teu nome na cabeça? Não, o Emerson é o primeiro. Ainda mais vindo dele. Você não sabe que prazer que é isso, meu. Isso é uma vitória. Isso é melhor que ganhar um clássico. Ô, Godoy, os gols anulados hoje foram todos bem anulados? Bem anulados. A arbitragem foi muito boa. E com o recurso tecnológico, fica muito mais fácil apitar. Eu apitaria hoje da churrasqueira lá da minha casa. Porque você não precisa ver o lance. O jogador reclamou, vai, espera um pouquinho. Aí você pergunta para a sala do VAR e... Assim, você, Godoy, é incrível como que eles conseguem errar com a tecnologia. Mas, Godoy, você sempre foi um árbitro, você é um dos caras com uma personalidade que você tem até hoje, é uma coisa sua, uma personalidade muito forte. E às vezes eu vejo com o VAR que muito árbitro não tem personalidade, né? Ele não tem coragem de assumir, ele repassa, né? Eu não sei qual é a conversa que eles têm antes do jogo, porque você vê o mesmo árbitro que apita a Série A com o VAR apitando a Série B, e na Série B ele tomando as decisões sem hesitar.
certas ou erradas, mas toma decisão sem hesitar. Na Série A, ele não decide, ele não assume, ele espera o inferior, porque quem está na cabine não está na condição de árbitro principal. Ele fica esperando, ele não assume e fica esperando. Ele transfere a responsabilidade para o árbitro da cabine, para o árbitro do VAR. Quando ele deveria assumir e ele corrigir ou ratificar. Agora, mano, essa derrota aí, você acha que vai ter sequelas ou não? Por exemplo, hoje foi a partida do Corinthians, foi um desastre. Sim. O Gabriel, que vinha jogando bem, um desastre. Sim. Né? A defesa do Corinthians, um queijo suíço hoje. Mas o que mais chamou a atenção, mano, era a facilidade com que o Palmeiras jogou. Eu concordo, o time do Palmeiras é muito melhor que o time do Corinthians, óbvio. Mas a facilidade, um time intenso como o Palmeiras, e o Corinthians um time morto. Mas, Benji, o Corinthians ele teve uma postura até 20 minutos e teve outra no decorrer do jogo, depois dos 20 minutos. O Corinthians até os 20, ele tinha criado boas oportunidades, ele estava marcando bem o time do Palmeiras, ele começou a se atrapalhar diante do primeiro gol que ele sofreu. Aí o Corinthians não teve um poder de concentração para poder reagir no jogo, e o segundo gol foi um nocaute que o Corinthians não conseguiu levantar. Ali o Corinthians caiu de vez e no segundo tempo ele não existiu. Eu concordo contigo com relação à partida de hoje e acho sim que isso daí pode deixar sequelas, Benja, por quê? O Palmeiras era um adversário direto na briga pelo G6. O Corinthians ele tinha esse jogo para tentar tirar pontos do Palmeiras e conseguir encostar ali naquele pelotão da frente. Isso daí é fato. Pelo fato de ser um clássico, isso daí já tem peso dobrado também. Fora o fato de ser um jogo de 6 pontos, porque era um rival direto, mas é um clássico, cara. Corinthians e Palmeiras, você sabe que sempre funciona como se fosse um divisor de águas. Eu concordo com o Sheik, não dá para achar que o trabalho agora é um lixo, porque não é. O Mancini, ele mudou a cara do Corinthians, ele conseguiu estancar uma hemorragia defensiva que o time estava sofrendo e o Corinthians melhorou muito. O Corinthians hoje é um outro time comparado ao time do Thiago Nunes. Mas o que não dá, Benja, é para o Corinthians entrar com um nível de concentração tão baixo como foi na partida de hoje. O Corinthians ele tomou um gol e morreu, cara. Não dá para acreditar numa situação dessa. Ô, Sheik, para quem jogou bola, tem jogo que o time entra desconcentrado? Um time inteiro entra desconcentrado? Bem, já tem jogos que são para esquecer. E a noite de hoje, para o Corinthians, é para esquecer. Deu tudo errado. Eu discordo mais uma vez. Dos 4 gols, o Fábio Santos deu condições, o outro, o Fagner deu condições, o terceiro, se não estou enganado, o Gabriel joga para trás e pega o atacante do Palmeiras sozinho. Foi o quarto. Penso o seguinte, faltou sim atenção, mas não tem como dizer que o trabalho está perdido. Semana passada a gente estava aqui elogiando o trabalho do Mancini, dizendo que o Corinthians voltou a ser um dos candidatos a uma vaga na Libertadores. Erros individuais, né? Erros individuais. Um pouco mais de concentração, o nível de concentração baixou? Sim, baixou. Talvez por uma sequência boa de 7 jogos, talvez. Mas não acredito que isso vai influenciar na sequência para o Corinthians. Ô, Salgadinho, você torce para quem? Corinthians. O que você achou hoje? Como é que você... Por que o torcedor do Palmeiras está, óbvio, viu um baile? Mas o torcedor do Corinthians não acreditava no que ele estava vendo, Salgadinho. Sem tirar o mérito do Palmeiras, né, que está entre os melhores times do Brasil, né? O Mano estava falando ali sobre ser um clássico, né, e o Corinthians ficar apático, mas eu vejo que com essa questão da pandemia sem torcida, o clássico fica muito diferente, não é a mesma emoção de ter a torcida ali, então... Como o Sheik falou, tem jogos que são para esquecer, porque o trabalho que o Mancini está fazendo é um trabalho que recuperou o Corinthians, né? Tem recuperado o Corinthians. E pegar um time como Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, times que estão mais preparados do que o Corinthians é muito difícil. Mas se fosse um clássico com o público, talvez pudesse ser diferente, na minha opinião. Mas se fosse com o público hoje, então tinha sido pior. O jogo foi no Allianz Parque. O Corinthians mas torcida única, né? Aí mata também. O que é interessante, algumas frases, alguns raciocínios que são expressados em determinadas colocações que são cômodas pra caramba para o jogador. Por exemplo, o Sheik, com a experiência de jogador, falar faltou concentração. Como que a gente explica que faltou concentração no time do Corinthians jogando contra o Palmeiras? O maior rival do Corinthians é o Palmeiras. Como é que falta concentração? O que precisa ser feito para que o jogador tenha concentração para jogar vestindo a camisa do Corinthians contra o Palmeiras? Então,
faltou concentração, deu apagão. Pô, é um negócio muito cômodo para a gente explicar a apatia, incompetência, tremedeira, algumas outras coisas mais graves que a gente poderia expressar e dizer ou analisar. Mas como é que vai faltar concentração jogando, tomando de 4 do maior rival? Não tem que faltar concentração nenhuma, faltou foi futebol, foi determinação, vontade, raça, porque quando você não tem qualidade, técnica você supera com raça, determinação, obediência. Mas, Godoy, quando o árbitro entra para apitar um clássico e ele acaba com um espetáculo, com erros gravíssimos. Não tem erros gravíssimos. Pode acontecer que o que seria? Um erro. A arbitragem? Não tem vários erros. O que a gente mais fala aqui é da arbitragem, que está acabando com o futebol. Mas você fala de vários erros em vários jogos. Mas num jogo, você não tem vários erros. Eu ainda num jogo. A expulsão do Gabriel foi justa? A expulsão do Gabriel foi justa? A expulsão foi justa. A expulsão justa. Agora, a gente tá vendo as imagens aí, ô Sheik. Chama a atenção, cara. Tem cenas aí que parecem a nossa arena cacetada. O Benja, o Corinthians teve 2 ou 3 chances antes de tomar o primeiro gol. Precisa fazer isso? 3 chances. Eu não concordo mais uma vez, Godoy. Gabriel vem bem. Assim, eu conheço o Gabriel, conheço o perfil dele enquanto atleta e como ser humano, acima de tudo. E eu tenho certeza absoluta que o Gabriel jamais foi dar um tapa no menino aí. Não era pra ser expulso. Eu acho que ele foi virar a mão pra apoiar. Ele tem medo de virar Como ele vira mal? Ele cai pra frente. Ele vira mal, ó. Cai mal. Eu acho que ele não tem a intenção cai mal, de... tá mal. Ele gira. Ele vai botar as costas. Não tem jeito. O Sheik tá atordoado que tá escrevendo meu nome na cabeça. É óbvio que o cara deu uma abraçada. Acho que o Gabriel tá jogando muita bola, hoje ele tava mal, tu concorda. Não, hoje o Gabriel não foi tão bem. O lance era pra expulsão. Sem querer também faz filho. Eu acho que o Gabriel deu na maldade, sim. O Rafael Lira Júnior manda aqui tweet aqui, #ArenaSBT. O mano só sabe chorar. Valeu, Benja, você é a raiz. Obrigado, isso é verdade. Você tá só chorando. Chorando não, tô falando a verdade. O Corinthians, ele se safou, Benja, de tomar um placar mais elástico ainda, cara. Esse time do Corinthians, ele precisa acordar. Porque em determinados jogos, como esse, são finais, cara. São finais. O time do Corinthians, ele não pode agir da forma como ele agiu. Eu concordo com o Sheik, também não é pra chegar e colocar o Mancini numa cruz e falar que tá tudo errado. Mas essa postura do time hoje foi ridícula e não pode acontecer.